E com a repercussão desse caso, é normal surgirem novas preocupações para quem está com viagem marcada ou planejando aí as próximas férias. Ainda mais quando os preparativos são feitos com muita antecedência e fica a dúvida sobre o que pode acontecer até o dia de viajar. Por isso é sempre bom estar preparado e conhecer bem os seus direitos. A gente vai conversar agora com o advogado João Paulo Silva para passar todas essas orientações. Muito bom dia, João Paulo. Bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente. E vamos falar um pouquinho desse caso então da 123 Milhas. Bom dia a todos os telespectadores. João Paulo, fala um pouquinho pra gente sobre esse caso, né, que parou o Brasil. Infelizmente, né, a 123 Milhas cancelou todas as passagens de linha promo, que seriam as datas flexíveis, dizendo um prejuízo que eles estavam tendo. Mas só que existe a teoria do risco do empreendimento, e isso não pode condicionar para o consumidor final. Entendeu? Esse prejuízo, eles condicionaram para o consumidor, beleza, eles iriam dar, né, o reembolso em voucher, mas muitos já tinham viagens programadas, já tinham contratado hotéis, então há uma perda e danos, né, muito grande. Então, não teria como fazer o voucher só ano que vem a viagem, no caso. E também o Código de Defesa do Consumidor, ele garante ao consumidor a escolher esse reembolso, podendo ser uma troca de um outro produto, ou abatimento proporcional do valor, ou até mesmo o reembolso em dinheiro corrigido monetariamente. E olha, esse caso 123 Milhas com certeza foi uma questão aí que fez com que muita gente talvez ficasse com algum certo receio, com algumas dúvidas de outras possíveis situações que possam acontecer envolvendo aí as viagens. E é bom a gente estar preparado, como a gente disse. Então vamos traçar aqui alguns possíveis cenários que podem acontecer numa viagem para a gente saber como lidar. Começando por uma situação que poderia ser causada às vezes pelo próprio passageiro. Quando, por exemplo, a pessoa, por alguma razão pessoal, algum imprevisto, acaba se atrasando e perdendo um voo. Ela tem direito a conseguir remarcar o voo? O que acontece nesse caso? Muito boa pergunta, Mariana. No caso, o consumidor ele poderia pegar o próximo voo da companhia ou marcar por próxima data ou também requerer o cancelamento ou reembolso do valor. E João Paulo, quando a gente fala de atraso ou cancelamento do voo, nesses casos também como proceder? Quando o atraso é por conta exclusiva da empresa, ela teria que arcar com todos os prejuízos do consumidor. Se for mais tarde a viagem programada ou no outro dia, ela teria que arcar com a hospedagem, um hotel, a comida do consumidor e também, se caso ele precisaria estar no dia e foi remarcado por uma outra data, nesse caso a gente está falando de uma indenização por perdas e danos. Aí depois o consumidor poderá arguir uma ação judicial. E uma situação muito comum também é quando existe uma conexão, né? Um voo ali, a pessoa está num voo e depois ela vai pegar outro voo, aí o primeiro voo atrasa e a pessoa acaba perdendo o segundo voo, ou seja, acaba virando um efeito dominó aí em que a pessoa tem vários problemas. E nesse caso também fica a cargo da companhia aérea resolver essa situação toda, né? Com certeza. Eu creio que você está falando sobre a boldeação, né? Que você pega um voo e depois tem que passar para outro. Nessa todo traslado, isso é responsabilidade direta, objetiva da empresa aérea. Então, ela teria que pagar essas perdas e danos também que ocasionar para o consumidor. João Paulo, quando as empresas elas precisam remarcar um determinado voo, talvez por questões de segurança, né, por exemplo, como que ela deve agir? Quais são os direitos dos passageiros também nesses casos? A gente daria um nome de força maior, né? Por causa de uma chuva, alguma coisa assim, uma tempestade. Também é o mesmo critério, né? Porque a responsabilidade também não é do consumidor, ela teria que arcar com as hospedagens e a passagem também. E uma situação que é muito comum, que a gente vê muitos relatos, eu mesmo já passei por isso, viu? É quando a gente chega no nosso destino e descobre que a nossa mala foi danificada, né? A bagagem foi danificada, às vezes até mesmo aberta, né? E não foi, enfim, algum problema no interior, no conteúdo da mala ou na própria bagagem em si, na própria mala em si. Nesses casos, qual que é o direito aí do passageiro? A empresa tem que arcar com esse custo? O que tem que ser feito? Ótima pergunta, Mariana. É imprescindível o consumidor realizar uma reclamação direta no local.
mostrar, ó, minha mala está danificada, não veio assim, chegar no responsável da empresa ou no saque, né, onde você pode fazer sua reclamação, tirar a foto, e se a empresa não responsabilizar pelo contato administrativo, ele pode procurar os órgãos administrativos, como PROCON, CDCOM e consumidor.gov, ou até mesmo os órgãos judiciais. E, João Paulo, uma situação que também é muito frequente no Brasil e até no mundo, né, é o chamado overbooking, quando uma empresa ela oferece uma quantidade maior, né, de serviço ou de produto do que o que ela realmente consegue arcar. O que a gente pode falar sobre isso? Como falei, é um risco do empreendimento, né? Ela está vendendo a passagem, aí a passagem acabou e ela continua vendendo. Então, é responsabilidade objetiva também, ou ela pode, o consumidor pode forçar o cumprimento da oferta perante o artigo 35 do CDC, ela poderia arrumar um outro voo ou remarcar a viagem. Se isso for remarcado, ele precisaria estar no mesmo dia, ele também pode procurar uma ação judicial ou os órgãos administrativos por possíveis perdas e danos. E a gente está falando, como a gente disse até agora, muito sobre voo, né? Sobre as situações que acontecem no aeroporto, relacionadas a viagens de avião. Mas isso também vale para viagens de ônibus? As mesmas regras se aplicam para quem vai viajar de ônibus e tem algum problema de atraso, cancelamento, bagagem, enfim. As regras são as mesmas? Com certeza. As regras, elas baseiam mais ou menos a mesma coisa, como ao atrasei, teria direito à troca da passagem, pegar uma passagem no próximo, no caso, o ônibus que vai sair, ou marcar para uma outra data, ou requerer o valor de volta. E se caso a minha mala foi danificada, eu também posso requerer administrativamente o reembolso, né, o reparo da minha mala, ou até o reembolso do valor da mala. E se caso não resolver, pode procurar os órgãos administrativos e os órgãos judiciais. E oferecer um voucher quando tem algum dano ou prejuízo, isso é permitido ou não? Não é possível dar esse benefício para tentar solucionar algum problema técnico? Então, ele pode oferecer o voucher, mas ele não pode obrigar o consumidor a aceitar. É mera liberalidade do consumidor, que a escolha do consumidor. Então, pode ter, sim, uma das escolhas, escolher o voucher, beleza, sem problemas. Mas o consumidor, por mera liberalidade, ele pode requerer o seu dinheiro de volta com os juros de correção monetária, no caso, corrigindo monetariamente. Agora a gente vai entender um pouco de uma outra situação, que é quando a gente fala de reserva de hotel, né? Muitas vezes a gente reserva o hotel e aí o hotel precisa cancelar por algum motivo a hospedagem. Nesses casos, como proceder? O que o cliente deve estar ciente, né, de como seus direitos, para não acabar aí caindo numa cilada e não receber a contrapartida adequada aí do hotel? Mariana, então, as regras continuam basicamente as mesmas. Ele teria que entrar em contato com o consumidor e colocar à disposição, querendo marcar uma outra data em favor do consumidor, que ele se encaixe melhor, ou o consumidor pode requerer um reembolso do valor, corrigido monetariamente. E não pode condicionar uma solução obrigatória, isso nunca. São Paulo, quando quem cancela são os próprios clientes, como fazer isso de uma maneira correta, sem fugir às regras? Isso, no caso da 13000, aconteceu bastante. Além por causa das passagens, muitos consumidores teve que cancelar, né, a hospedagem. Neste caso, ele pode estar cancelando antes, né, porque normalmente a hospedagem, o hotel, ele coloca um prazo para poder fazer o cancelamento de forma gratuita, e respeitando esse prazo não teria problema. Você pode recancelar e requerer o seu dinheiro de volta, e também poderia marcar uma nova data. Aí é a escolha do consumidor. A gente ficar ciente ali na hora que vai fazer a reserva de quais são as regras do próprio hotel de cancelamento também, para não levar susto, né? E agora uma outra situação que pode fazer a gente levar um pouco de susto é uma situação bem desagradável. Quando a gente faz uma reserva num hotel, por exemplo,
vê as fotos no site, acha tudo lindo e chega lá no dia para se hospedar e acaba encontrando algo um pouco diferente, seja nas questões de higiene, às vezes a estrutura do próprio hotel, às vezes a foto realmente não condiz com a realidade. E aí, o que fazer? O que o cliente tem direito nessa situação para ele conseguir realmente ter aquilo pelo qual ele pagou, né? Muito boa pergunta. É importante sempre o consumidor se preocupar em colher provas, para ter uma robustez de prova, pegar o que foi contratado, as fotos que foram contratadas e a foto do local, que não é condizente daquilo contratado. Com isso, ele pode exigir, né, no caso, uma perda e danos, né, um lucro cessantes, e cumprir a obrigação, né, perante o artigo 35. Aí poderia procurar órgãos administrativos ou órgãos judiciais para isso. Mas é importante ele sempre colher provas. Eu fui contratado, o hotel, o quarto era desse jeito, e chegamos lá, o quarto está desse jeito. Isso é muito importante. E o nosso telespectador Rodrigues, de BH, ele diz o seguinte: me sinto enganado pela agência de viagem quando me oferecem, né, ao me oferecer só o voucher. Diante da situação, onde eu entro com a ação? No juizado de pequenas causas? E qual o prazo para poder entrar com essa ação? Com certeza, Rodrigo. Infelizmente, muitos consumidores foram lesados, né, pela essa obrigatoriedade que a 12366 condicionou aos consumidores. Você pode entrar com uma ação judicial ajuizada no juizado especial ou na justiça comum. Procurar os órgãos de defesa do consumidor, né, como a Defensoria Pública ou a termação do juizado especial ou um advogado de sua confiança. Excelente, muito obrigada aí, Rodrigues, pela pergunta. E olha, uma outra situação também que acontece, assim como às vezes a hospedagem acaba não condizendo com o esperado, é quando o meio de transporte também faz isso, né? Você entra num ônibus pelo qual você pagou uma bagagem cara, se depara com um banheiro sujo, às vezes falta de ar-condicionado, com o avião também isso acontece. E nesses casos, muitas vezes a gente não tem ali essas fotos do ônibus como ele deveria ser para fazer esse comparativo, como você disse, né? De tirar fotos do que foi oferecido e o que foi entregue, né? Nesses casos, qual que é o direito do consumidor quando a gente realmente acaba tendo que fazer uma viagem desagradável porque o meio de transporte não condiz nem um pouco com aquilo que a gente esperava? Sim. Como o judiciário ele trabalha com provas, sabe, Mariana? Então é importante a gente ter uma robustez quando a gente for ajuizar uma ação. Então, pegar os testemunhos no ônibus, né? O passageiro também que reclamou, eu acho que seria importante juntar um número de testemunhas, né? Para poder comprovar esse serviço prestado com má qualidade ao consumidor. Seria muito importante. Se não conseguir fotos, que hoje em dia eu acho que a acessibilidade ao celular é muito grande, você consegue conversar com alguma testemunha para ocasionar uma reclamação. E hoje em dia você também consegue demonstrar para um Reclame Aqui, outro tipo de reclamações, que fica evidente essas falhas de prestação. E o Pedro, que mandou a mensagem de Betim, ele traz uma pergunta muito importante. Ele diz o seguinte: qual é a forma segura de viajar sem ter problemas como esse recente da 123milhas? Então, como que a pessoa, como que o cliente ele pode se antecipar e quais cuidados ele deve ter na hora de comprar, né, uma passagem, na hora também de poder fazer uma reserva no hotel? É importante você ficar sempre ligado o Reclame Aqui, por exemplo, é uma chave de suma importância para o consumidor, que ele pode visualizar o número de reclamações que está tendo com aquela empresa, se tem algum tipo de problema, antes dele efetuar a compra. E também ele tentar sempre priorizar para a compra direto com as companhias aéreas. Muitas das vezes, eles sempre fazem promoção, que podem ser muito parecido com essas promocionais da 123milhas. Então, eles sempre dão a vantagem, né, para poder realizar essas compras para a companhia aérea que vai realizar o voo. Com certeza, quando a gente vê uma super promoção em um site aí de viagens, a gente fica bem empolgado, né? Ainda mais quando a gente fala aí de férias, de sonhos, e às vezes acaba realmente realizando uma compra que pode dar uma dor de cabeça depois. Então vale, claro, repetir aquela questão de sempre pesquisar bastante, né? E encontrar, às vezes, a fonte ali, né? Ir direto no site da companhia, do hotel, para evitar aí esses atalhos que podem acabar dando problema. E mais uma pessoa que está com problema e está tendo dor de cabeça com 123milhas é a Ana Clara, de Juiz de Fora. Ela disse o seguinte:
Tinha viagem marcada pela 123 Milhas, que também foi cancelada, e me ofereceram um voucher parcelado em 5 vezes, mas para mim não faz sentido. Se a gente não conseguir chegar a um acordo, queria dinheiro vivo. O que faço? Quais são os direitos aí da Ana Clara? Ela poderia entrar em contato com os órgãos administrativos de defesa do consumidor, como o PROCON, CDCOM ou consumidor.gov, ou ajuizar uma ação judicial com pedido de liminar. Poderia ser ajuizar numa termação do juizado especial ou procurar a defensoria pública ou advogado de sua confiança. E, João Paulo, em casos de acidente durante o translado, né, seja de avião, ônibus, barco, etc., a pessoa ela tem que pagar pelo seguro ou isso é responsabilidade da empresa em questão? Excelente pergunta. Isso acontece também com muitas agências de viagens, né? E o consumidor ele pode exigir esse seguro viagem. Muitas das vezes já é condicionado dentro da passagem, esse valor de seguro viagem. Então, ele pode estar exigindo que é uma segurança jurídica muito grande para cada consumidor. E uma situação muito comum, algo que é muito procurado, né, são as excursões, né, uma forma muito popular de viajar. E tem aquelas viagens de vários dias, com roteiros já elaborados, tem os famosos bate e volta, né? Muitas vezes feitos ali até mesmo por pessoas, hein? Não são nem organizadas por agências de viagem, são pessoas que organizam as excursões. Quais cuidados, então, a gente tem que ter antes de fechar uma excursão e como saber que a gente não está entrando numa furada? Nessa situação também, outro momento que muitas vezes a gente querendo economizar, acaba aí pagando por uma excursão e sem se dar conta de que tem alguma coisa ali que não está muito legal, que pode acabar dando um problema e no final das contas mais uma dor de cabeça. O que a gente pode dar de dica para o nosso público? Ótimo, Mariana. Então, eu sempre falo que a gente precisa valorizar muito o nosso dinheiro para qualquer investimento. Então, seria importante você pesquisar por meio do Reclame Aqui ou até mesmo por pessoas que já tenham realizado a viagem com aquela pessoa. Confiar para ter uma segurança que realmente ela cumpre tudo que foi informado, tudo que foi na propaganda, e também requerer esse seguro viagem. Eu acho que é um direito do consumidor, entendeu? E normalmente é um valor acrescido pequeno, entendeu? Que dá uma segurança jurídica muito grande. Então seria importante essa pesquisa no mercado antes de você fechar o acordo, né? Para o consumidor não levar um prejuízo futuro. E o nosso telespectador de BH, o Rodrigues, que tinha falado que se sente enganado quando a agência de viagem só oferece o voucher, ele manda mais uma continuação ali da pergunta e ele comenta que a Defensoria Pública entrou com a ação coletiva. Ele quer saber se ele também pode se beneficiar nesse contexto. Sim, porque como também o PROCON de cada estado já estão tomando providências, a Defensoria Pública, o Ministério Público do Consumidor estão entrando com ação coletiva para que os consumidores todos sejam ressarcidos ou cumprido a obrigação perante o artigo 35. Ou seja, os consumidores tenham a passagem para realizar suas viagens. E sabendo disso, João Paulo, o que ele precisa fazer então? Qual que é o próximo passo do Rodrigues? Então, ele pode ou procurar uma defensoria, o Ministério Público, para entrar com essa ação coletiva, ou até mesmo uma ação individual. Procurar os órgãos administrativos que já estão prontos para receber, o PROCON de sua cidade, o CDCOM, o consumidor.gov, ou até mesmo ajuizar uma ação judicial com pedido de liminar para cumprir a oferta, ter passagens ou seu dinheiro de volta corrigido monetariamente. Então, ele pode procurar essa termação, defensoria ou um advogado de sua confiança. João Paulo, vamos falar agora um pouquinho sobre o aluguel de casa e apartamento de temporada, né? Que também é algo muito comum, principalmente nos períodos de férias, né? A pessoa muitas vezes aluga uma casa, um imóvel ali, quando chega no local, descobre que não é bem aquilo e às vezes até mesmo que o imóvel não existe. Existem muitos golpes nesse tipo de situação, né? O que a gente pode fazer para evitar os golpes e o que fazer se a gente perceber que caiu aí numa cilada? Mais uma vez, eu falo sobre essa procura, né? Essa procura e saber com quem que você está contratando. Isso é de suma importância. Então,
você sempre ter alguém que te indica, né? Ou você pesquisar no mercado a quem você está contratando. Aqui em Juiz de Fora aconteceu muito quando alguns turistas, alguns consumidores contratavam alguma casa no Cabo Frio ou na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Estava acontecendo muitas pessoas chegarem e a casa não existir. Então, é importante você sempre tentar contratar por uma indicação. Alguém que já foi naquela casa e aquela casa realmente existe e é de confiança. E a gente sabe também que imprevistos acontecem, inclusive essa é a questão que o Guilherme Soares de Contagem traz para a gente. Ele fala que já aconteceu uma vez de ter uma viagem marcada para chegar em um determinado horário, mas o ônibus quebrou no meio do caminho e por isso ele perdeu um compromisso. Ele quer saber se ele tem algum direito nessa situação. Sim, com certeza ele teria o direito, ele pode estar requerendo perante os órgãos administrativos ou até mesmo o órgão judicial, ajuizando uma ação judicial. E tem algum prazo para isso, João Paulo? Ele tinha que fazer isso dentro de um determinado tempo ou não? Assim, independente do tempo que for, ele ainda tem esse direito? Ele tem que preocupar com dois prazos, né? O prazo decadencial de 90 dias e o prazo judicial. Então, o mais rápido possível que ele tomar as devidas providências seria importante. E, João Paulo, para a gente encerrando esse nosso bate-papo, quais são as orientações finais que a gente pode passar para o nosso público, seja para quem está lidando aí com essa situação toda da 1, 2, 3 milhas, seja para quem talvez tenha passado por algumas das situações que a gente apontou aqui hoje ou que venham a passar em algum momento, quais ficam aí como orientações finais de gerais que a gente tem que sempre ter em mente, sempre lembrar para realmente saber o que fazer e conhecer os nossos direitos? Então, eu sempre falo para ter uma segurança jurídica nas contratações de serviço. Sempre procurar, eu sempre falo que nas minhas palestras, a lei da oferta e da procura. Então, o consumidor sempre tem que estar atento ao mercado, né, as promoções que estão sendo oferecidas, mas também a segurança que as prestações de serviço as empresas estão oferecendo. Entendeu? Sempre olhar no site do Reclame Aqui ou ter alguma indicação para poder ter uma segurança na contratação e não ter problemas futuros. João Paulo, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, né, e pela gentileza de trazer todos esses esclarecimentos. Muito obrigada.